E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos lá para a Grécia Antiga falar sobre uma palavrinha muito importante para a nossa história. Vamos ver como é que ela se correlaciona com a gente. O mitos. Na Grécia Antiga era uma palavra usada para descrever sobre uma história ou um conto narrado, usualmente ligado a algum tipo de simbologia. Mas hoje em dia a palavra mitos voltou a aparecer na internet com uma grande frequência por um motivo bem diferente. Ou será que a gente também está vendo essa história sendo escrita diante dos nossos olhos, né? Então vamos falar sobre o Cloud Mitos, que a Anthropic anunciou, soltou um post em seu blog descrevendo as diversas capacidades, vulnerabilidades e novidades que eles têm para trazer. E esse post foi o suficiente para poder mexer com o coração da internet, especialmente sobre a cibersegurança. E aí, pessoal, vocês que estão antenados, compondo essa bancada maravilhosa aqui, viram sobre o mitos? Vamos começar aqui pelo meu lado. Luiz, dá um oi aí pro pessoal. E aí, cara, já deu uma olhadinha no Cloud? O que você tá achando? Sim, eu vi sobre o Mitos LoL que ele lançou, com certeza nós vamos comentar bastante sobre isso aqui, quando lançaram as novidades sobre ele, né, sobre as vulnerabilidades Zero Day, sobre o medo que ele causou, inclusive na própria Anthropic, né, o pessoal da Anthropic, assim, meu Deus, o Kraken, né, release the Kraken, né, então vamos falar nisso aí um pouquinho. Do lado aqui eu também tenho a Rafa, nossa especialista em dados. E aí, pessoal, eu acho que os roteiristas de Black Mirror vão começar a ficar frustrados, que tá cada vez mais difícil. É, a ficção tá tomando um pouquinho da realidade, né? E por fim, fala comigo, Dudu. Muito bom ter você aqui de novo. Beleza, cara. Pois é, você até perguntou pro Luiz: "Ah, você viu o Claude Mix?" Eu não consegui ver, porque ele não está acessível, né. É, Tem tem legal isso. isso, porque ele está só no Não pra projeto Glasswing, gente. exatamente. Não pra A gente não gente. faz parte das corporações, né, das grandes corporações que estão podendo utilizar ele no o poder total que o Mitos, eh, diz que tem, né. Você tocou num ponto interessante aqui, Dudu. Vamos começar definindo então o que que é o Mitos e aonde que ele foi testado, né? O porquê em que ele foi testado. Porque como você muito bem pontuou, ainda não vi, né? Tá igual caviar, né? Nunca vi nem comi, mas eu ouvi falar algumas coisas sobre o assunto. Então o que que é esse projeto Glasswing da Anthropic? Cara, o projeto Glasswing é uma forma que a Anthropic encontrou de, dado que o Mitos ele parece ser extremamente poderoso na questão de descoberta e exploração de vulnerabilidades de segurança, para a Anthropic não virar e falar: "Ah, não, tá liberado aí, todo mundo usa, todo mundo sai descobrindo brechas de segurança para tudo quanto é lado ou explorando elas", mas ao mesmo tempo para ela também não ficar: "Ah, não vou lançar então não, vou ser boazinha e não vou deixar ninguém usar, porque senão eu vou derrubar todo mundo", ela encontrou o meio termo, que é o seguinte: "Olha, beleza, temos um modelo que é extremamente poderoso, pra gente evitar de que ele cause um caos muito grande, vamos dar acesso a esse modelo para as principais provedores de infraestrutura, sistemas operacionais, para que eles possam, usando mitos, encontrar e realizar os patches dos sistemas deles, antes que isso aqui que a gente possa disponibilizar ele para os réis mortais que sobraram aí, né". É, de fato. E essas empresas que foram selecionadas, elas são realmente a dedo que foram escolhidas, né. Então tem a AWS, Apple, a Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, que para mim foi a mais, talvez Fora da inesperada, né, curva fora da aí, né. curva dentre essas todas. A Linux Foundation, que é a única dentro delas que não possui fins lucrativos, a Microsoft, NVIDIA e a Palo Alto Networks. E vale comentar, Dudu, que eles descobriram, né, que ele é muito bom em cibersegurança, mas a ideia inicial era que ele fosse muito bom em código. E aí eles encontraram isso como um efeito colateral, né? Se ele é muito bom em código, logo ele também é muito bom em segurança de código. É o que eu tenho falado há alguns episódios aqui, né? Cibersegurança nada mais é do que entender profundamente o contexto técnico que você está querendo aplicar a ela. E é interessante até porque você citou a Linux Foundation, nós estamos gravando agora, né, no inicinho agora de maio, e no final de abril acharam uma falha muito importante no Linux que afeta todas as distribuições. É uma falha que você tem que saber muito bem explorá-la, não é difícil, porém envolve você conseguir acessar uma página específica da memória, substitui a maneira como o Linux encara o super user ali e o pessoal consegue acesso de root. Então, se hoje, sem necessariamente utilizar um Mitos, o pessoal consegue achar esse tipo de falha, você imagina o tipo de coisa que a gente conseguiria achar com o Mitos,
né? E imagina o tamanho das brechas, o tamanho dos buracos e que provavelmente vão aparecer com mitos. Então, a ideia deles é justamente, nós sabemos que tem um vírus, então eu vou primeiro fornecer esse vírus para a galera das vacinas antes de ter chance desse vírus espalhar. Vamos primeiro divulgar, vamos deixar a galera se proteger, vamos deixar o pessoal criar, né, ver ali no que é mais usado, onde estão as brechas, porque pensa onde que é usado o Linux, pensa na quantidade de equipamento hoje que seja, de caixa eletrônico, de maquininha de cartão, celulares, tudo à base de Linux. Qual a porcentagem de servidores do mundo da internet que não são Linux, né? Containers, né? Cloud hoje, tudo à base de container, tudo usando Linux. Imagina se o pessoal não entrega primeiro o Mythos para a Linux Foundation, para tentar justamente travar o máximo de coisa possível ali. Se isso cai na mão do mal intencionado primeiro, imagina o estrago que isso faz. Eu achei muito legal essa analogia do vírus, mas nas palavras do Sam Altman, abre aspas, construíram uma bomba e estão prestes a soltar isso na sua cabeça. Mas aí a gente vai desenvolver um escudo e te vender por 100 milhões de dólares. Palavras um tanto quanto agressivas aí, né, do CEO da OpenAI, a principal concorrente hoje da cloud. E é engraçado pensar, né, como que esse marketing deles foi feito. Afinal, de fato, o Sam Altman, ele critica a cloud por operar com um marketing baseado em medo. Como o Dudu pontuou, eu não vi o Mythos funcionar. Eu estou acreditando em tudo aqui que eles pontuaram. Ok, também não tenho tantos motivos para duvidar dos números que eles trouxeram, apesar de que mentir com estatísticas é fácil também, né? exatamente. Mas, por outro lado, o Sam Altman, ele também tem o próprio interesse de reduzir a Claro. operação da cloud, né? Afinal, são concorrentes dele. E vale lembrar que a cloud não é a primeira a fazer a propaganda baseada em medo, né? O próprio Sam Altman já fez isso várias vezes no passado. Até uma das coisas interessantes que aconteceu justamente na época do lançamento, se não me engano, do GPT-2, que a OpenAI segurou um pouco o lançamento dele também, que hoje um dos principais cabeças da Anthropic era o cara que estava à frente do OpenAI na época, né? E Então a eles tiveram o estratégia é mesmo mais ou menos a mesma, exatamente. Eles Era o tiveram o mesmo mesmo discurso, discurso, mesma né? coisa, era a Olha, mesma é perigoso estratégia. demais para ir para o público, Exatamente. né? E o Vamos motivo é segurar. ridículo. O motivo era que os textos gerados poderiam É, parecer Reais reais demais, é demais e demais. tudo. Pelo menos aqui, eu vou ser honesto que com a divulgação da cloud, o motivo deles parece ser um pouco mais verídico, né? Especialmente, como o Luiz muito bem pontuou, passar isso antes para a Linux Foundation, né? Ao invés de Até liberar isso para o viajando numa público. coisa dessas, e, se a gente quiser, dá pra pensar, a Anthropic tá sendo boazinha, tá sendo altruísta e tudo, de tentar fazer com que a gente vai atacar as brechas antes de liberar, mas ao mesmo tempo a gente também pode pensar que o próprio cloud roda em cima de infraestrutura, de coisas que provavelmente têm essas vulnerabilidades todas. Então tem um certo interesse do cloud também em corrigir essas vulnerabilidades. Acabamos de matar porque que o JP Morgan Chase tá aqui, né? É o banco que eles usam, né? Exatamente, é possível. E aí, voltando naquela frase lá, né? Estão vendendo um escudo de bomba de 100 milhões de dólares. E isso a gente vê no preço, né? Que foi anunciado para o Mythos, que é assustador. Acho que é 30% mais caro do que o Opus 4.6, que já é um modelo muito caro. A própria Anthropic, durante o blog dela, né, e agora começando a entrar um pouco mais sobre as partes técnicas, as capacidades técnicas do Mythos, ela revela o custo para a descoberta de algumas das vulnerabilidades que ela pontua, né? Então tem vulnerabilidades aqui que ela fala, olha, aqui a gente gastou $20.000, aqui a gente gastou $30.000, aqui a gente gastou $10.000. E ele vai falando, assim, quanto tempo teve que ficar rodando, né, por quantos... E claro, assim, eu imagino que a própria Anthropic esteja revelando esse custo baseado no processamento e na energia que eles gastaram, né. Então, assim, considerando que nós fôssemos rodar a mesma coisa, provavelmente pagaríamos muito mais do que eles próprios gastaram para poder fazer essa Com análise. certeza eles têm a medição de quantos tokens foram gastados para cada operação. Aí você pensa assim, puxa, mas para achar uma vulnerabilidade, o pessoal gastou $20.000. Pensa na LGPD, pensa na GDPR. Se você tem um vazamento que realmente causa um estrago, se você é responsável por um gateway de pagamento e vaza questões de pagamento de alguém, você é um banco que vaza extrato das pessoas, extrato bancário, qual o tamanho da multa que você toma? Então você vai ver
20 mil, 30 mil pra achar a vulnerabilidade é troco de pão para esse pessoal, perto do que realmente eles gastariam só com as multas. Todos os anos, a IBM libera um reporte chamado Custo de um Vazamento de Dados. E além da LGPD e GDPR, que tem multas diretas no faturamento anual da empresa por causa dos não cumprimentos das obrigações legais, o próprio custo desse vazamento ele fica em torno, uma média global, de 4,4 milhões de dólares. É, exatamente, é muito mais alto, né? E eles até divulgaram também esses custos comparando com custos de contratação de segurança especializada, de pentest, de pessoas responsáveis por essas coisas. Isso era bem comparável até pelos valores que eles colocaram. Então só isso aí já é um motivo, nem tanto do resultado de uma brecha, mas até do seu custo, já pensando na segurança antes, né, da brecha ser encontrada. E sem falar o quanto que isso não potencializa alguém que já entende sobre aquele assunto. A própria Anthropic, durante o blog dela, ela reflete várias vezes sobre isso, né? Ela coloca ali dos 4 termos que são necessários para se identificar as vulnerabilidades que ela vai apresentando, o quarto, ela apontou o seguinte: olha, os profissionais que utilizaram o Cloud Mythos, eles eram profissionais experts em detectar esse tipo de vulnerabilidade, e isso avançou nosso tempo em grandes escalas, né. E agora entrando um pouquinho então mais na parte técnica, vocês citaram aqui sobre as vulnerabilidades que elas foram encontradas, e a própria Anthropic pontua algumas dessas vulnerabilidades, ela descreve algumas que já foram corrigidas. Isso eu achei muito interessante, né, eles tomaram esse carinho, essa cautela mínima, eles se recusam a divulgar o que ainda não foi corrigido, para dar tempo, né, que as empresas parceiras corrijam, apliquem os patches e todo mundo consiga atualizar com o tempo. Imagina se eles não lançam todas as Nossa vulnerabilidades. senhora. Faz todo esse projeto Glasswing, né, para proteger e tal, não sei o quê. "Ah, quer saber? Vamos falar, né". E aí vem esses números, tipo assim, gigantescos que eles falam, né, igual eles liberaram só 1% das vulnerabilidades É encontradas. menos de 1%, Menos de né, 1%, menos de exatamente. 1%. O que parece é que o Mythos tem uma capacidade realmente de pensar num todo e organizar contextos e fazer uma cadeia de pensamento mesmo, muito interessante. Igual um dos que eles liberaram, uma das vulnerabilidades que eles liberaram, que onde ele explorou 4 vulnerabilidades diferentes para poder encaixar em uma forma de explorar elas, né. Vulnerabilidades day zero, né. Exatamente. E Vamos aí é o falar que vem aqui uma coisa interessante, que exato, a eu acho. capacidade dele de encontrar vulnerabilidades de dia zero. E essas vulnerabilidades de dia zero, para mim, elas confirmam exatamente o que você falou, que ele tem uma capacidade de entender o contexto e de forma autônoma conseguir explorá-lo. Mas para a gente entender melhor, vamos para as definições técnicas aqui, né? O que é uma vulnerabilidade, especialmente uma vulnerabilidade de dia zero? Uma vulnerabilidade, ela é um conceito de software onde você consegue, de alguma forma, danificar um dos 3 pilares da tríade SIA, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. A no SIA é porque é availability, né, então disponibilidade. E uma vulnerabilidade de dia zero é uma vulnerabilidade que ainda não tinha sido conhecida por aqueles que utilizavam software ou publicaram software. Então, as vulnerabilidades de dia zero, elas normalmente são as vulnerabilidades que causam estrago real no mundo. Como a gente vê, por exemplo, talvez uma das maiores que tenha ficado famosa nos últimos anos foi o Log4j, a vulnerabilidade do Log4j que ficou conhecido como Log4Shell. No momento em que as pessoas começaram a perceber o que era aquilo, assim que ela foi publicada, né, então ela deixou de ser uma vulnerabilidade dia zero, se tornou uma vulnerabilidade dia N, né, que é uma vulnerabilidade recente, que ainda não foi corrigida pelos donos dos softwares, o mundo teve que paralisar muitos dos seus profissionais de segurança e profissionais de desenvolvimento para poderem corrigir os seus sistemas. Então, quando você traz para a gente, fala assim, olha, o Cloud Mythos, ele teve a capacidade de não só identificar vulnerabilidades de dia zero, ou seja, vulnerabilidades que ninguém conhecia, né? Ele inventou, entre aspas, essas vulnerabilidades de formas isoladas e depois ele conseguiu concatená-las em um vetor de ataque, né? Então, de forma sequencial, ele foi amarrando o problema de uma na solução da outra para criar um exploit e de forma ativa ele transformar essa vulnerabilidade em algo alcançável, em algo danoso. Isso demonstra uma autonomia e um refino extraordinário, porque das vulnerabilidades que a Anthropic divulga aqui, dá para perceber
que o critério de execução delas não é simples, não é nada trivial. Elas são realmente complexas e explorar algumas dessas, talvez a gente ainda demore um humano, né, demoraria muitas e muitas horas, mesmo com muita experiência profissional, para criar um script ou um vetor de ataque que fosse realmente possível de explorá-las. Isso que é interessante no que a Anthropic divulga, que é exatamente essa capacidade do Mitos de descobrir e explorar vulnerabilidades de dia zero, é até pelo próprio sentido de ser dia zero, sabe? São coisas que não foram vistas antes. Então não é uma coisa que ela simplesmente copiou de alguma coisa e falou: ah, deu o Log4Shell lá, aí eu vou olhar numa outra biblioteca parecida para achar a mesma coisa. É diferente, ele pegou esses conhecimentos de várias coisas diferentes e criou uma coisa nova ali em cima, de forma encadeada. E me assusta pensar o quanto que isso não pode potencializar atacantes maliciosos, porque quando a gente fala que os pesquisadores eles estão utilizando isso, a Anthropic ou essas empresas nomeadas aqui no projeto Glasswing, eu imagino que assim que essas vulnerabilidades forem descobertas, os patches de correção serão lançadas e muitas vezes o exploit dessas vulnerabilidades eles não são divulgados, né? Às vezes tem uma POC, às vezes tem alguma coisa reduzida, ou você consegue deduzir pelo patch que eles lançaram como que é essa aplicação, mas pelo menos uma correção ela é emitida, né? E historicamente essas ferramentas sempre ajudaram mais o lado defensor do que o lado atacante. Mas agora a gente tem um paradigma novo. Porque normalmente quando um atacante, ele descobre uma Day Zero, ele não publica ela. Pelo contrário, né, ele tem um poder extraordinário na mão dele. Então, ou ele vende em um mercado negro de vulnerabilidades, né, em uma rede da Deep Web ou algo nesse sentido, ou ele mesmo usa para poder executar algum tipo de ataque e ter algum ganho ou benefício próprio. E o Mitos, ele acelera ao que aparenta, né, mais uma vez, lembra, nós não temos acesso, né, pessoal, infelizmente. Mas pelo paper aqui que eles postaram, o Mitos acelera isso em uma escala nunca antes vista. Então, se eu vou atacar um alvo em que eu sei que ele usa um sistema operacional específico, né, que pode ser facilmente identificado pelo tipo de resposta na rede, eu posso copiar esse sistema operacional em um container na minha máquina, deixar o Mitos ali rodando vários e vários dias se precisar, não tem problema, porque eu não vou acender nenhum tipo de alerta, né, para esse alvo que eu tô tendo. Eu vou primeiro testar em um cenário local controlado, e assim que eu tiver uma vulnerabilidade nova, não identificada, que eu já testei, já comprovei a função dela, aí sim eu vou poder mirar com um tiro muito mais certeiro diretamente pro alvo que eu tô tentando atacar. Bom, vamos ver alguns números bem interessantes então que a Anthropic trouxe pra gente aqui no paper, né, que eles postaram sobre o Cloud Mythos, só para dar um efeito de comparação. Então, no Firefox JS Shell, eles trouxeram alguns cases de estudo aqui comparando as três principais IAs que eles colocaram para testar: o Sonnet 4.6, o Opus 4.6 e essa versão de preview do Mythos. Então, no Sonnet 4.6, em 4.4% dos ataques e testes que ele fez, do fuzz que ele fez, ele conseguiu ter algum tipo de raster control, mas ele não conseguiu explorar. Já o Opus 4.6, ele conseguiu 14.4%, ele conseguiu alcançar esse raster control, mas também não conseguiu explorar. Então você vê que do Sonnet de 4.4 para 14 já teve uma escala bem grande. Agora para o Mythos, em uma escala de 100, em 72.4% das vezes, ele conseguiu um exploit bem sucedido. Então assim, olha o quão mais poderoso ele não foi nesses testes e execuções desses fuzzings, né? É, nas tabelas que a Anthropic libera aí, sempre ele bem à frente dos outros modelos, até os que um desses benchmarks onde parece, saiu do Sonnet de 93 para o Mythos de 94. Aí você fala, 94%, aí você fala, pouco, né? Só que a explicação é que esses são benchmarks feitos para que pequenas variações indiquem ganhos grandes saltos grandes de qualidade, sabe? Então até nisso aí, o resultado do Mythos é bem superior aos outros do Sonnet. Inclusive uma das coisas que eu achei interessante, teve desses benchmarks onde ele performou melhor do que o Opus, tipo assim, não sei, não lembro qual fator, mas um fator até considerável, com as configurações padrão, e a partir do momento que eles aumentaram, por exemplo, o tempo de timeout dele, deram mais tempo para ele pensar, cara, esse fator passou a ser tipo de 30% de superação dele em relação ao Ops. Então só o fato de você falar, cara, fica aí pensando, vai lá dormir um pouquinho ali, eu vou ali dormir um pouquinho, você continua trabalhando aí,
quando voltar, deixa eu ver o que que você fez aí. Então, só isso aí já deu um ganho muito grande, né, em relação principalmente ao Opus, né, que é o principal base de comparação dele dentro da Anthropic. Eu lembro muito daquele artigo do IA 2027, né, quando você fala sobre isso. Fala assim: "Ah, não, toma seu tempo aí, vai dormir, depois eu vejo o que que você fez", né. Exatamente. É curioso porque é mais um ponto que eles, sem querer, acertam alguma coisa ali, porque quando eles vão falar do Agent 2, teoricamente seria início de 2027, eles falam que foi tão assustador, né, ver esse modelo funcionando, que eles decidiram não lançar publicamente com medo dos estragos. E eles mantiveram na mão somente de uma elite, né, de alguns players e entidades governamentais. Assim, né, não é mera coincidência. E na verdade o Mythos nem era para ter sido lançado nunca, né, na verdade. Ele foi exposto acidentalmente nos vazamentos da Anthropic. Porque na verdade, verdade mesmo, não é como se a Anthropic falasse assim: "Olha, nós temos uma ferramenta e nós vamos fazer assim assado". Não, ninguém tinha falado nada nela, mas com os vazamentos da Anthropic, a existência do Mythos veio à tona. Aí então: "Opa, então espera aí, então eu vou fornecer aqui para essas empresas aqui, para eles testarem, pra eles lacrarem tudo", mas por conta disso, porque o vazamento da Anthropic que expôs a existência do Mythos. Exatamente, a gente nem sabia, né, porque às vezes eles já estavam com esse projeto Glasswing, às vezes por debaixo dos panos, onde ninguém sabia, e o post do blog deles, onde eles declaravam a existência do Mythos para o mundo, é que foi um dos arquivos que foram disponibilizados lá durante aquele vazamento do Pois é, então assim, às vezes nem era a intenção deles inicialmente divulgar, às vezes eles iam manter isso só interno para uso governamental de alguma forma, né, porque eles têm muito investimento. E aí um ponto também de coincidência é que o Agent 2, eles descobriram que ele era muito bom em cibersegurança, que ele inclusive poderia ser muito útil em guerras. Imagina só o que poderia acontecer, né, se caso isso virar a público, fora a pressão gigantesca que a Anthropic está colocando na Google, no DeepSeek da China. Então, eu acho que talvez o ponto principal não é nem assim, temos um modelo, é você mostrar que é capaz de ter algo desse tipo, né. E quando você mostra isso para o mundo, eu acho que a gente vai ver uma corrida aí, Uma né. guerra fria cibernética. É, exatamente. A OpenAI, acho que eles já têm planos, já divulgaram, né, planos de lançar uma resposta. É, eles anunciaram o GPT 5.4 Cyber. Então, a OpenAI e a Claude, eles praticamente um lança numa semana, passa 2, 3 dias, no máximo na outra semana, o outro já está anunciando uma resposta também, né. E a OpenAI, ela fez um processo muito muito similar, né, com o Claude Mythos, que eles têm o TAC, que é o Trusted Access Control deles, onde eles só liberam para alguns cenários e pesquisadores pré-aprovados para poderem testar esse novo modelo, né, que eles estão criando. Então um modelo específico e, assim, ao que aparenta, ele não foi uma coincidência de ser bom em cibersegurança. A OpenAI parece ter criado ele propositalmente para lidar com esse tipo de assunto. Bom, vamos dar um exemplo de uma vulnerabilidade aqui bem breve, só para poder demonstrar um pouquinho do poder do Cloud Mythos. E uma das que ficou mais famosa foi um bug no OpenBSD que tinha 27 anos de idade, hein, Dudu. Pois é, cara, tipo Mais assim velho do que muita gente que tá ouvindo a gente agora. exatamente, né, cara, Ou exatamente. até de quem tá gravando também, né. E quando a gente vai ver a descrição desse exploit que ele fez, o vetor de ataque principal, assim, tipo assim, o pulo do gato que ele fez é algo que é super conhecido da área de cibersegurança, que é o famoso Int Overflow, né, cara. De, tipo assim, ele usar basicamente isso aí para conseguir gerar uma situação onde o validador dos pacotes TCPs lá falando bem a grosso modo, tá, gente, simplificando bastante, onde o validador dos pacotes do TCP lá consegue entender que o número lá é tanto negativo quanto positivo ao mesmo tempo, né, nas 2 validações que ele faz. Então, isso aí acabou gerando essa exploração dele, onde ele consegue fazer o crash na máquina, porque isso acaba fazendo com que ele basicamente vai usar um ponteiro que é nulo para tentar escrever alguma coisa e faz o crash na E máquina. pela descrição deles, esse vetor de ataque parece ser simples de ser alcançável pela internet, porque ele brinca com esse fallback do TCP, né, um dos mecanismos de fallback do TCP.
Então, quando ele não recebe os pacotes que ele estava esperando, ele gera um register ali de falar: olha, eu não devolvi o ACK para esses pacotes do rim de tal a tal. E aí acontece o que você falou, né? Esse validador, quando você manda com um número exorbitante, ele falha em validar isso, você tem um int overflow e acaba crashando o sistema. Imagina quantas aplicações, quantos servidores, quantos sistemas mundo afora não rodam em cima de um OpenBSD, né, que poderiam ser derrubados insistentemente se alguém tivesse descoberto isso. E é engraçado que é um sistema operacional conhecido por ter Pela uma segurança segurança. muito grande, né? Ele é conhecido pela segurança, né. A Anthropic, né, ela não divulgou exatamente no paper dela qual que foi a metodologia de classificação dessas criticidades. Mas pelo termo que eles utilizam aqui, eles classificam mais ou menos em vulnerabilidades críticas, graves, médias e baixas. Então eles dão alguns indícios do que eles usaram através dessas pesquisas para poder fazer essa classificação. É muito provável que seja algo próximo do CVSS, afinal eles até citam um NVD de alguns, como que foi registrado e por aí vai. E o CVSS, ele é uma calculadora global muito utilizada para você dizer o quão crítica é uma vulnerabilidade. Ele vai ali numa escala de 0 a 10, sendo que do 9 até o 10 são vulnerabilidades críticas e do 8.9 até o 7 são vulnerabilidades altas. E aí eles colocam aqui pra gente que das vulnerabilidades não divulgadas, eles ainda possuem mais de 1000 vulnerabilidades críticas e milhares de vulnerabilidades graves. Então, assim, uma vulnerabilidade crítica, ela é suficiente para você parar a internet dependendo do sistema que ela afete, né? Como foi o Log4j, entre outras que a gente já viu aí mundo afora, né? E eles possuem mais de 1000 vulnerabilidades críticas. E aí eu entro num impasse que eu penso, poxa, como é bom que eles acharam, porque talvez outros atacantes já tenham acesso a essas informações, só que eles não têm nenhum interesse de corrigi-las, é claro. E agora a gente vai ter, né, a capacidade de liberar os patches. Mas, por outro lado, atacantes que às vezes ainda demorariam algum tempo para adquirir uma capacidade técnica para criar ou identificar essas vulnerabilidades Day Zero barra Day N, agora eles também vão ter acesso a uma ferramenta muito poderosa. Exatamente. É mais ou menos o que você falou, que o próprio blog da Anthropic comenta, né? Em geral, as ferramentas de segurança, as técnicas, ferramentas e whatever de segurança, historicamente, elas favorecem os defensores do que os atacantes. Só que a própria Anthropic fala, cara, enquanto essas cambada de vulnerabilidade que o Mitos está encontrando não forem endereçadas, durante um certo momento, essa balança pode mudar. Até que o mito seja usado para corrigir as vulnerabilidades, ele pode ser usado para explorar essas vulnerabilidades. Então, essa balança ela pode mudar durante esse tempo, né? Então Eles mesmos deixam as sugestões, né, sobre, tá, eu não tenho acesso ao Mitos, eu não sou parte do projeto Glasswing. O que que eu posso fazer então? E aí eles dizem pra gente o seguinte, né, ele fala, olha, pense além de apenas encontrar vulnerabilidades, use os outros sistemas de IA para fortalecer as suas defesas, mesmo que você não esteja usando para identificar vulnerabilidades, né, faça o que eles sugerem, melhore sua arquitetura, né, diminua o seu tempo de correção, o seu tempo de patch para vulnerabilidades, especialmente, reveja suas políticas de segurança, de divulgação de vulnerabilidades. Ou seja, se vira, né? É, se vira. Mas o que é pior de tudo é que no último item do o que fazer agora, eles colocam a seguinte frase: por último, os tempos se tornarão muito difíceis para a comunidade de cibersegurança. E aí eles escrevem alguns parágrafos praticamente falando: olha, no início dos anos 2000, quando a internet surgiu, as coisas eram muito difíceis, né? A gente via muitas vulnerabilidades, blá blá blá, não sei o quê, até que a gente entrou uma era de equilíbrio. Linguagens que eram muito estáveis, que os próprios nascimento dos frameworks, né? Eles já ajudavam a conter as vulnerabilidades, mas agora a gente está para entrar em um novo tempo que é estranho novamente. E aí isso, assim, quero falar do elefante que está aqui na sala, que ainda ninguém comentou, que Desculpa, eu é, tô fazendo dieta, tá? Danda, você acredita que isso vai tornar o profissional de segurança obsoleto ou que isso vai gerar um efeito contrário da cibersegurança se tornar tão relevante a ponto de que vai explodir dessa. Essa é uma excelente pergunta, Rafa. E eu estava até discutindo isso com o meu próprio time e a gente chegou a algumas ideias, né? Não vou falar conclusões, mas alguns pensamentos para o futuro. Eu acho que isso vai ter um pouco do efeito contrário. E olha que eu sou relativamente pessimista até com essas coisas de IA, tá? Porque quando a gente fala sobre uma IA para poder escrever código,
um código novo, ele não nasce do dia para a noite. Eu não crio novos códigos de ontem para hoje. Então, a árvore binária, um algoritmo de Dijkstra para poder trabalhar com grafos, ele era aplicável na década de 90 tanto quanto ele é aplicável hoje. Então, as resoluções de código, por mais que elas evoluam, elas possuem normalmente pequenos ajustes. Os novos paradigmas de códigos, eles não acontecem com uma frequência alta, né? Então, se os problemas matemáticos que nós temos, eles já foram resolvidos de forma suficientemente boa para que a gente seja confortável hoje para escrever os nossos códigos. Vocês concordam comigo Sim, nisso? para isso temos design patterns. Isso, exatamente. Só que vulnerabilidade não. Segurança, ele tá dando um passo além, porque a vulnerabilidade que eu descobri hoje, ela vai ser corrigida, beleza, mas amanhã eu vou descobrir outra, e depois de amanhã eu vou descobrir outra, e semana que vem alguém da China vai descobrir outra, e depois um hacker da Rússia e um cara da Irlanda. Então, por mais que nós tenhamos uma máquina fundamentalmente útil para poder descobrir vulnerabilidades, eu acho que os novos paradigmas de vulnerabilidade ainda continuam surgindo. Com o próprio surgimento da IA, a gente começou a tratar sobre paradigmas novos, que foi o prompt injection, né? Então, assim, nasceu uma nova tecnologia, nasceu um novo tipo de cibersegurança. O IoT, né, a gente começou a trabalhar. Gente, eu vi ataques, eu li papers sobre ataques da pessoa lançando um laser com código infravermelho para poder hackear a máquina do vizinho. Um cassino que foi hackeado através do aquário. Do aquário, exatamente, do aquário. Então, assim, nós estamos vendo o surgimento de novos paradigmas de cibersegurança o tempo inteiro. Eu acho que essa liberação do mitos, ela acelera essa criação de novos paradigmas, e aí nós vamos entrar uma fase muito complicada no meio da internet nos próximos anos, sem dúvida, para o pessoal de cibersegurança. Eu acho que nós vamos entrar mais rápido e sair mais rápido também do que foram as fases passadas. E aí, quando a gente sair, eu acho que os profissionais de cibersegurança ainda vão ser extremamente relevantes, mas eles vão ser muito potencializados na sua capacidade de execução por meio dessas ferramentas, assim como os devs foram. Isso que você está falando é o seguinte, o Mitos, ele traz as vulnerabilidades de código, ele traz exploit, etc e tal. Mas uma coisa que a cibersegurança nunca vai sair também de moda, existe uma coisa que o Mitos não consegue prever, que é o fator humano. É, sem Então, o dúvida. que acontece? O Mitos achou milhares de vulnerabilidades. Isso está salvo em algum lugar. Todo mundo aqui que viu o Jurassic Park lembra que o que arrebentou tudo Foi o mosquitinho, né? não foi o mosquitinho, foi o sujeito e vendeu as informações lá. Não sei se vocês lembram bem que tudo É que verdade, começou, é verdade. todo o filme só existiu porque o camarada aí queria vender as informações e fez todo aquele esquema. Essas informações do Mitos estão guardadas em algum lugar. Basta um ser humano daquele caprichado e quer ganhar uma grana com isso, eu vou vender essas vulnerabilidades em algum lugar. Cara, e essas vulnerabilidades valem muito dinheiro no mercado negro, Então, mas é por muito mais mesmo. que o mito seja espetacular, não consegue tirar o profissional de cibersegurança, você não consegue eliminar o fator humano. E o fator humano, nem tô falando do fator humano, o erro honesto, não. É o cara que realmente, às vezes, vai tentar ter acesso lá dentro da Anthropic e vai fazer uma cadeia de suborno. Eu pego meu suborno, que suborno outro, que suborno outro, suborno outro, até chegar no cara que tem acesso para vender isso aí. Imagina quanto que um cara conseguiria hoje no mercado, aí na Deep Web, por uma lista de vulnerabilidade dessa. A gente tem que pensar muito que existe esse fator humano, que você não vai conseguir tirar o profissional da cibersegurança. Nunca. A engenharia social, sabe, né? Você sabe melhor do que eu do poder da engenharia social. Muitas vezes o pessoal acha, nossa, foi um mega hacker e invadiu aqui. Não, foi o cara que mandou a mensagem para sua funcionária se passando por você e ela forneceu seus Seus dados. dados, exatamente. Deixa a recomendação do livro aí do Christopher Hadnag, chamado Social Engineering, A Arte de Hackear Pessoas. Vale a pena a leitura. E para quem quiser entrar na área de cibersegurança, né, Dantas, temos um processo de estágio contínuo. Temos um processo de seleção contínuo que a gente está aqui dentro da DTI se preparando para o que está por vir. Afinal, depois de tudo isso que a gente falou, né, se nós também não estivermos nos preparando, reforçando nossas defesas, já pensando fora da caixa com os nossos próximos processos, né, seria hipocrisia da nossa parte. Então, se você está escutando e ficou interessado para poder saber como que funciona, dá um confere lá no nosso site. E é isso, né, Dudu? Depois de tudo isso que a gente falou, eu vou ser honesto com você. Dá um friozinho na barriga, cara. Como tudo nessa evolução da IA sempre dá um pouco de frio na barriga, mas a gente sabe que é só a gente se adaptar a esse É isso novo aí. mundo. São paradigmas novos que estão surgindo e a gente tem que
utilizar ele da melhor maneira, né? Sem Então, à dúvida, medida que cara. essas ferramentas Mas forem é um sendo frio na liberadas. barriga de animação também, viu? Tô Exatamente. ansioso pra ver o que tá por vir por aí. Exatamente. Deixa seus comentários aí sobre o que vocês acharam, postem nas suas redes sociais, marquem a gente, compartilhem. E se você tem uma sugestão pro próximo tema de episódio, deixa aqui nos comentários. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Então, tchau, pessoal. Até mais.